Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo irei responder algumas das perguntas que foram colocadas no vídeo anterior da série. Infelizmente, é impossível responder em vídeo a todas as perguntas, por isso, muitas delas respondi diretamente nos comentários daquele vídeo. A lista das perguntas selecionadas e respondidas neste vídeo está aqui na descrição. E se gostar do vídeo já sabe, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. A sexta pergunta é a seguinte: tendo em vista os cortes no orçamento militar brasileiro, não seria melhor diminuir o contingente das nossas forças? O contingente militar do Brasil não é assim tão grande como muita gente pensa. No total, somando os militares ativos no Exército, na Força Aérea e na Marinha, o nosso país tem menos de 330 mil militares. Muito menos do que isso, para um país com as dimensões continentais do Brasil, seria pouco demais e talvez até mesmo insuficiente para ações básicas de fiscalização de fronteiras. Além disso, mesmo que se reduzisse drasticamente o contingente das Forças Armadas em, por exemplo, 50%, não resolveria o problema do orçamento, já que a origem desse problema está nas pensões e aposentadorias. Como já referi em outros vídeos, quase 75% do orçamento militar brasileiro vai para o pagamento de salários e pensões. Grande parte dessa gigantesca fatia vai para o pagamento dos militares no ativo e para os militares de carreira aposentados. Mas o Brasil é bem mais generoso nessa área das aposentadorias para os militares do que outros países. Por exemplo, ao fim de 30 anos de serviço, um militar brasileiro pode se aposentar com um salário integral, mas nos Estados Unidos, ao fim de 30 anos de serviço, um militar se aposenta com apenas 60% do salário, e no Reino Unido, um militar com esse mesmo tempo de serviço se aposenta com apenas 43% do salário, o que significa que lá, o peso das aposentadorias no orçamento é bem menor. No Brasil, em caso de morte, a viúva de um militar recebe uma pensão vitalícia integral, mas nos Estados Unidos, a viúva de um militar recebe apenas 50%. Até 2001, havia no Brasil a tal pensão vitalícia para filhas de militares, o que significava que um militar, depois de contribuir por 30 anos para a Previdência, recebia benefícios por mais 30 ou 40 anos, e após morrer, em média por volta dos 75 ou 80 anos, a sua filha passava a receber essa mesma pensão, o que significava que uma pensão integral podia ser paga ao longo de 70 ou até mesmo 80 anos, sendo que o militar tinha contribuído apenas ao longo de 30 ou 35 anos. Não é preciso ter formação em economia ou administração pública para deduzir que esse esquema de previdência não funciona no longo prazo. Isso acabou a partir de 2001, mas existem ainda muitas filhas recebendo pensões integrais e que continuarão recebendo essas pensões pelas próximas décadas. Por isso, a solução não passa por reduzir o efetivo, mas sim continuar a reforma da Previdência dos militares e diminuir o número de militares de carreira, substituindo-os por militares temporários, algo que já é muito feito, por exemplo, nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Esses militares temporários permanecem tipicamente 8 anos em serviço e depois são dispensados e não recebem aposentadoria militar. Em contrapartida, recebem formação nas oficinas e academias militares em diversas áreas, como engenharia mecânica, manutenção de aviões, medicina, direito, dentre outras. E quando são dispensados das Forças Armadas, entram no mercado de trabalho com uma experiência profissional e uma formação teórica que os diferenciam de outros profissionais. Por isso, na minha opinião, parte da solução passa por essas duas abordagens. Uma reforma responsável da Previdência, tendo sempre em vista as especificidades da carreira militar e a contratação de temporários. A sétima pergunta é a seguinte: o Brasil é capaz de produzir uma bomba nuclear?
De acordo com algumas fontes, o Brasil já domina completamente o ciclo de enriquecimento do urânio, desde a sua extração até o seu processamento e enriquecimento para ser utilizado para fins civis. Mas enriquecer o urânio a 4 ou 5% para ser utilizado numa central elétrica é bem diferente de enriquecer o urânio a 70, 80 ou até mesmo 90% para ser utilizado numa bomba atômica. E isso envolve máquinas e processos bem mais específicos. A princípio, se um país domina o enriquecimento do urânio a 5% para uso civil, está apenas a 1 ou 2 passos para enriquecê-lo para uso em bombas. Por isso, de um ponto de vista meramente técnico, parece que o Brasil tem a capacidade para enriquecer o urânio a um nível adequado para ser utilizado em bombas atômicas. Mas enriquecer o urânio e construir uma bomba é apenas uma etapa do processo, com a outra sendo o desenvolvimento dos meios necessários para levar essa bomba até o seu alvo, algo que é tipicamente feito através de um míssil balístico de longo alcance, uma tecnologia que, como expliquei na parte 1 das respostas, o Brasil não domina. De um ponto de vista legal, o Brasil não pode desenvolver uma bomba atômica. Para avançar com um projeto desse tipo, o nosso país teria primeiro que reescrever a sua Constituição, já que a atual proíbe o desenvolvimento de armas nucleares. E o Brasil também teria que abandonar os acordos internacionais de não proliferação de armas nucleares, o que colocaria o nosso país na mira de sanções por parte dos atuais detentores dessa tecnologia, já que a Rússia, a China, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França não têm interesse nenhum em que outros países sejam capazes de desenvolver tais armas. Nesse momento, além desses países, a Índia, o Paquistão, Israel e a Coreia do Norte possuem bombas atômicas, com a África do Sul se limitando apenas a ter em mãos a tecnologia necessária para as fabricar. A oitava pergunta é a seguinte: por que o Brasil não permite que empresas privadas utilizem a base de Alcântara, como por exemplo a SpaceX? O uso da base de Alcântara por outras nações ou empresas privadas esbarra sempre numa questão muito delicada: a segurança da propriedade intelectual e industrial dos foguetes e equipamentos. O que os outros países e empresas privadas argumentam é que não querem que engenheiros brasileiros vistoriem os equipamentos envolvidos nos lançamentos. Mas o Brasil, como é óbvio, quer garantir que ninguém lance a partir de Alcântara armas ou satélites espiões que podem ser utilizados contra o nosso próprio país. Mas para garantir isso, é preciso vistoriar os equipamentos, e isso nenhum país ou empresa privada quer, já que os nossos engenheiros teriam acesso a tecnologias avançadas. Essa exigência do nosso país, que é perfeitamente natural e aceitável, pode servir de entrave para que empresas privadas façam lançamentos a partir de Alcântara. A nona pergunta é a seguinte: o Super Tucano consegue ser tão eficiente em ataques ao solo quanto helicópteros de ataque, como por exemplo o Apache? A grande vantagem do Super Tucano em relação a helicópteros de ataque como o Apache é com relação ao seu alcance, capacidade de carga e autonomia de voo. Como já referia em outros vídeos específicos sobre o Super Tucano, essa aeronave, com uma configuração especial de tanques extras, pode permanecer até 8 horas sobre o alvo, muito mais do que um AH-64 Apache. Além disso, o Super Tucano pode transportar mais bombas e mísseis do que um helicóptero de ataque típico, além de ser mais veloz, podendo chegar mais rapidamente à zona de combate. Cada necessidade no campo de batalha exige uma arma específica, com os helicópteros de ataque e o Super Tucano encaixando-se em cada situação, dependendo justamente dessas necessidades. Antes de encerrar o vídeo, um recado bem rápido: não se esqueça de conferir as novidades da loja. Encontrarão por lá produtos com temas muito interessantes e todos diretamente relacionados com os assuntos abordados aqui no canal. O link da loja está aqui na descrição.